aí, gente boa, tudo tranquilo? Tá firme aí para estudar? Tá firme para aprender? Tá firme para acertar qualquer questão de prova? Eu volto agora para falar com você a respeito das 3 gerações do romantismo. Vamos falar com calma as 3 gerações bem devagarzinho. Meu nome é Alexandre Pita, trabalho com literatura faz tempo pra caramba e vamos ver na ordem as 3 gerações. Nesse primeiro momento, a primeira. Bom, a primeira geração ela tem esses 2 nomes aí. No mundo inteiro, a primeira geração romântica, ela foi conhecida como nacionalista, perfeito? Por quê? Porque com a Revolução Francesa prometendo fraternidade, igualdade, liberdade. Lembra que eu já dei essa aula sobre os antecedentes e sobre o histórico lá do romantismo. Então ela prometeu muita coisa, não cumpriu. No grosso modo, quem vai cumprir seria a parte da literatura. Só uma lembrança, quando você vai falar do nacionalismo, você vai ser extremamente ufanista, que seria a exaltação da pátria. A pátria, em absoluta, tem defeito. Então, se alguém falar para você em ufanismo, numa prova qualquer, ele está querendo falar que o Brasil, no caso, a literatura vai ser brasileira, não tem o Brasil, nosso país não tem nenhum defeito. Os políticos são honestos, são perfeitos, a educação funciona e a saúde é uma maravilha. Entendeu? No papel eles vão tentar colocar, logicamente que nessa época não falava-se nesse problema político, vai falar de são outros os temas. Apego à natureza, valorização da natureza. Qual é a tradução disso daí? Como lá na Europa havia muitos feitos históricos, heróicos, vindos desde a Idade Média até antes da Idade Média, eles se inspiraram na época do romantismo lá nessa Idade Média, no século XII. Aqui no Brasil, nós não temos nenhum histórico. Por isso que o índio acaba sendo o nosso herói, porque afinal de contas era provavelmente o índio que morava aqui no século XII. Perfeito? Lá na Europa, então, eles têm os feitos históricos. Aqui no Brasil, não. Então nós vamos valorizar demais a natureza, que desde aquela época o europeu já se encanta com a quantidade de cores que a nossa natureza tem. E aquilo que eu acabei de falar, o herói medieval, né, lá no romantismo europeu é inspirado, dá inspiração para o novo herói que vai ser no romantismo. E aqui no Brasil nós vamos pegar o índio. O índio vai ser puro, casto, é aquela pessoa que tem muita honra e por isso que nós vamos elogiar. São 2 pessoas que elogiam, agora nós estamos falando de poesia, depois a gente fala da prosa. Antilusianismo, é que assim, antilusitanismo, o que eles falam? São contra a lusa, são contra a portuguesa, literatura portuguesa. Eles são contra aquela estrutura que tinha barroco e tinha arcade. A gente sempre tem que lembrar a ordem das escolas literárias. Barroco primeiro, arcadismo depois, agora vem o romantismo. E o romantismo, ele vai negar toda essa estrutura de literatura, que eles consideravam um pouquinho arcaica em relação ao Portugal. Eles vão se inspirar aqui mais na França, que agora é a nova moda do lugar. E nós temos a mulher como ser superior. Não esqueça, você pega a mulher e olha para cima como se ela fosse um ser extremamente superior. Nós temos que idealizar a mulher, nós temos que falar de tudo para proteger essa mulher, porque é ela que nos dá a vida, é ela que nos dá essa esperança de ter um mundo melhor. Aqui nós temos os autores. O autor mais conhecido é o Gonçalves Dias. Ali você está vendo o Gonçalves de Magalhães, que é o primeiro a que dá pontapé nessa brincadeira toda da literatura de poesia romântica. Ele é muito bom poeta, mas o melhor poeta ainda é o Gonçalves Dias. Na brincadeira de primeira geração, nós temos esse texto aqui. Enfim te vejo, enfim posso, curvado a teus pés, dizer-te que não cessei de querer-te. Apesar de quando sofri, muito penei, cruas ânsias dos teus olhos afastado. Houver-me acabrunhado a não lembrar-me de ti. Se você quiser dar uma pausa, você segura aí a onda, mas aqui tem algumas características que a gente tem que dar uma lembrada. Primeiro, não cessei de te querer e curvado a teus pés. Eu continuo idealizando essa mulher. Na época, aqui, principalmente para o Gonçalves Dias, essa galera que vai fazer a primeira geração, a mulher é quase que fosse uma fumaça, é mais um sentimento. Eles querem ter essa sensação de amar alguém. Não precisa ser necessariamente uma mulher que ele viu lá na rua, que ele viu lá no mercado. Não. É uma mulher, é a sensação de amar. Nunca esqueça, a literatura é feita por um homem para agradar a mulher nessa época aqui. O que mais que a gente pode encontrar nessa brincadeira? Penei, sofri, é o sofrimento. Lembra que lá nas características gerais que eu já mostrei para você, lá nas características gerais, uma coisa muito forte é essa brincadeira do sofrimento que o romântico tem. Ele tem muita necessidade de mostrar o quão
é sofrido amar alguma pessoa, né? A liberdade de criação, os versos livres, porque lembra que na estrutura barroca e na estrutura árcade, que é anterior, todos os versos são rimados e todos os versos são metrificados. Precisando lembrar o que é metrificação, tem aula já disso aí no site. Beleza? Mas aqui você pode ver que não tem uma obrigação agora de fazer uma poesia que seja pau, pau, pedra, pedra, muita coisa assim de rima obrigatória, de versificação obrigatória. Porque o romântico é livre. Você sendo livre, você escreve por inspiração. Aqui nós temos um famoso texto, Canção do Exílio do Gonçalves Dias. Nunca esqueça, se alguém perguntar para você qual é o texto mais plagiado do Brasil, ninguém ganha desse. Tá certo? Nós temos o Gonçalves Dias fazendo esse poema, e depois vem o próprio Casimiro de Abreu já na segunda, vem o Oswald de Andrade, vem o Murilo Rubem, vem um monte de gente fazendo, né, alguma brincadeira ou algum texto sério envolvendo Canção do Exílio. Bom, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Aqui você está vendo que é a idealização da pátria. A pátria é um lugar agradável, perfeito? As palmeiras me dão... Palmeiras sempre é bom. Palmeiras me dá uma alegria, me dá uma certa sensação de frescor. Nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Lembra? Está no nosso hino nacional. Lembra que aqui a gente tem o ufanismo? Lembra que a gente vai falar sobre a idealização? Lembra que na época do romantismo tem muita independência no mundo inteiro? E depois no Brasil em 1822, né? Família real vindo em 1808 já dá uma melhoria, mas em 1822 tem a nossa independência e em 1836 esses ares românticos de liberdade pulsam na literatura, perfeito? Esse negócio aqui do Gonçalves Dias é tão interessante que até o pessoal do hino nacional foi lá, deu uma roubadinha. Aqui e lá é um texto famosíssimo, né? Uma pergunta que já caiu até na FUVEST, numa questão discursiva. Onde é o aqui, onde é o lá? Como ele está exilado, o aqui é Portugal e o lá é o Brasil. Não esquece desse detalhe, tá? Se o poema chama Canção do Exílio, ele está em outro lugar que não aqui no Brasil. Beleza, gente? É isso que eu queria falar para vocês sobre as características da primeira geração. Daqui a pouco a gente volta com a segunda geração. Mas a primeira, ufanista, o Brasil não tem nenhum defeito, a natureza é exuberante e o índio é o personagem principal, é aquele que nós vamos exaltar. Beleza? Eu sou Alexandre Pita e espero tê-los ajudado. Valeu!